Boa noite a todos, ou boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo depois essa gravação. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a essa atividade que se chama, Mesa 20, Mulheres e Patrimônio, da quinta edição do evento Cidades em Transe, promovido pelo projeto de pesquisa Margens, grupos em processo de exclusão e suas formas de habitar Pelotas, vinculado ao Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, GEUR, da Universidade Federal de Pelotas. O evento Cidades em Transe, Patrimônios, Conflitos e Contranarrativas Urbanas, nasce como um espaço para discussões e trocas de experiências na construção de saberes entre o público acadêmico e não acadêmico. Em mais uma edição online, o objetivo do evento é debater junto à comunidade diferentes perspectivas sobre a cidade, além de visibilizar narrativas e formas de habitar de grupos diversos que constroem a cidade em seus cotidianos. O evento vem acrescentar a estes debates discussões sobre o patrimônio e forma de desconstruir dicotomias vinculadas a este conceito e traçar estratégias para pensar a deselitização do patrimônio, a partir da inserção de narrativas de grupos em processos de exclusão que foram e são invisibilizados na seleção patrimonial. Agradecemos nossos parceiros, o projeto de extensão Arquiurb Comunidades da Uniriter, Núcleo de Estudos de Arquitetura Brasileira, NEAB, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL, o Laboratório de Arqueologia e Capitalismo, Liber Studium, do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, da FURG, o Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais, LEUR, do Instituto de Ciências Humanas da UFPEL, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB, do Colégio Municipal Pelotense, o Núcleo de Pesquisas NAUI, Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Catarina, o Grupo de Estudos Etnográficos e Urbanos, GEUR, a Nova Hengats e a Biblioteca Pública Pelotense. Então, reitero que a presença dessa transmissão será confirmada pelo preenchimento e envio do formulário que está disponível no site do evento. Essa mesa, Mulheres e Patrimônio, as mulheres, enquanto produtoras de saberes e fazeres, possuem importância significativa na construção dos patrimônios da nossa sociedade. Então, buscando romper com a lógica patriarcal e valorizar a fala desse grupo, muitas vezes invisibilizado, essa mesa pretende refletir sobre o protagonismo das mulheres a partir de diferentes narrativas, individuais, movimentos sociais e pesquisas do extremo sul do Rio Grande do Sul. Para tanto, temos convidadas muito especiais que estão aqui com a gente hoje. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu vou introduzir, então, as nossas convidadas. Meu nome é Aline. E se eu cometer algum equívoco na formação aqui de vocês, depois vocês me corrijam, tá? Por favor. Então, a gente tem hoje, no nosso evento, a presença da Charlene da Costa Bandeira, que é graduada em Psicologia e Liderança no Quilombo Macanudos, localizado na Vila da Quinta, em Rio Grande. Temos a presença também da Franciele Fraga Pereira, que é bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas, é mestranda em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e atualmente é professora do curso técnico em Edificações no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, no campus avançado Jaguarão e pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos em Arquitetura Brasileira, NEAB, e do Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, GEUR. Temos também a presença da professora Ingrid Oliveira Santos Costa, que é professora na rede pública estadual e municipal de Rio Grande, fundadora do Ponto de Cultura Boneca Africana Rana, atualmente é coordenadora do Núcleo de Temas Transversais da SMED e assessora das Relações Étnico-Raciais. E também temos a presença da Viviane Machado Alves, que é pescadora artesanal na Ilha dos Marinheiros, que fica na área rural, do município de Rio Grande, e compõe também a coordenação estadual do movimento de pescadores e pescadoras artesanais. Então, cada participante vai ter um tempo aproximado de 20 minutos para sua fala, depois a gente vai abrir para os debates, Já gostaria de agradecer de antemão, a presença de vocês, e vou passar a palavra à professora Ingrid.
por gentileza. Boa noite a todos, a todas, a todes. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite, né, a lembrança do meu nome, e isso nos traz também toda a nossa ancestralidade. Então, em memória a minha mãe, a minha avó, tias, né? Eu agradeço esse convite também em nome delas, que elas abriram os caminhos para mim. E eu espero continuar abrindo caminhos para outras mulheres e principalmente mais mulheres negras para ocuparem os espaços que são de todos, né? Então, eu vim hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o ponto de cultura Boneca Africana Hannah, né? Vou contar um pouquinho dessa trajetória, de como se formou esse ponto de cultura, que é um patrimônio, né? Que na nossa cidade, Rio Grande, nós temos apenas 3 pontos de cultura e 2 deles falam sobre a temática negra. Então, me orgulha muito ter esse reconhecimento do Ministério da Cultura, que foi em 2018, pelo trabalho que eu venho desenvolvendo junto com os meus parceiros, meus pares, simpáticos à causa, o coletivo, né? Então, vou falar um pouquinho sobre mim, para vocês entenderem até como que chegou ao ponto de cultura. Então, eu sou uma mulher negra, acho que deu para notar, né? Eu nasci em Curitiba, no Paraná. Em Curitiba, não, na época que eu nasci, eu tenho 51 anos, agora em 2021. Não tinha muitos negros, e eu era tipo uma criança exótica naquele espaço em que as pessoas achavam muito estranho, porque era muito difícil ver crianças e famílias negras, né, circulando no centro da cidade de Curitiba. Então, eu conto essa história da minha vida porque nós temos aqui no grupo psicóloga, né? E eu sempre faço esses registros para que os profissionais de todas as áreas, temos aqui arquitetos, temos aqui pescadores, pescadora, né? Que a gente tenha um olhar mais perspicaz, mais sensível às questões do negro. Então, eu fui crescendo nos espaços que eu não conseguia me ver entre outros, né? Então, eu sempre cresci e estudei e trabalhei em espaços em que eu era minoria, enquanto negra, enquanto mulher negra. A minha família era sempre a minoria, eu na faculdade era a minoria, e não conseguia ver muita representatividade. Então, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, fiz a faculdade, comecei a fazer o vestibular, fiz 8 vestibulares pelo país, aí, em Brasília, em São Paulo, e vim para cá, para Rio Grande, para fazer a pedagogia na FURG. Então, eu me deparei, nesse primeiro momento, com um professor que eu gosto muito de falar sobre ele, porque como é importante na formação da gente ter essas pessoas que têm esse olhar que eu falei para vocês no início. Porque esse professor, ele não era negro, ele era um professor de filosofia, mas foi o primeiro contato que eu tive, assim, de fato, com algo que me despertou afirmativamente enquanto pessoa negra, tá? Porque eu não tinha ainda ouvido uma história tão interessante e positiva e afirmativa sobre o povo negro. Sempre eu ouvia o período da escravidão e que o meu povo foi escravo, que era escravo, e que lá na Etiópia estava passando fome, essas coisas assim, né?
Então, na faculdade, imaginem, eu já com meus 20 e poucos anos, né? Meus 20 anos, eu creio, e ouvi a história desse professor Vitor Hugo, de filosofia, que trouxe uma narrativa do meu povo e eu fiquei encantada. E a partir daí eu comecei a despertar, porque era muito difícil, imagina, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, falar sobre essas questões, sobre a África, sobre a constituição, a identidade do negro, né? Ainda mais numa universidade. Então, a partir daí, eu comecei a introduzir na minha prática, no meu trabalho. Eu já fui bancária, eu fui secretária, eu trabalhei, antes de ser professora e antes de me preparar a ser professora, eu estudei, eu trabalhei em outras áreas, em outros setores, e o difícil acesso a essas questões do negro e o tabu, a dificuldade de falar nessa questão, foi muito difícil para mim também, enquanto cidadã. E aí, na universidade, eu tive esse contato e comecei a estudar mais sobre esse tema. Depois da faculdade, eu fiz o mestrado em educação ambiental e também já tentei me aprofundar nessas questões. A minha pesquisa foi lá, Viviane, lá na ilha da Turutama, com os pescadores, e lá tem uma influência açoriana, então não tinha negros, e quando eu cheguei lá na escola, não tinha uma professora negra bem pretinha, assim como eu. Era difícil também, 25 anos atrás. E eu comecei a ter essa noção de que precisava trabalhar a questão afro. Então, ali, com a minha prática pedagógica, eu não tinha material, eu não tinha subsídios para trabalhar essa temática, mas eu entendia que era muito importante trabalhar sobre isso. Então, eu comecei, junto com o mestrado e já trabalhando na prefeitura como professora, comecei a criar jeitos e maneiras, assim, usando o patrimônio que havia ali, né, dos pescadores, daquela história da Ilha da Turutama, e fazendo esse paralelo com a cultura negra. Foi um trabalho bem interessante, porque a gente conseguiu, com aquela riqueza da biodiversidade que tem na Ilha da Turutama, e as vivências que se tinha lá, eu pude trazer também um pouco do que era do português, né, do europeu, mas também junto trazer a contribuição do negro naquele espaço. Não estou dizendo que foi fácil, que foi simples, que teve uma boa aceitação, não foi. Hoje está mais fácil um pouco falar sobre o assunto. Mas eu me considero uma pessoa que tem foco, disciplina determinada, e aí a gente foi trabalhando, eu consegui concluir, depois de muito tempo, a minha dissertação de mestrado, e trabalhando com essa temática da cultura afro, lá na Ilha da Turutama, para a construção da identidade, da contribuição do negro para a identidade nacional. Então, essas experiências, elas vêm me trazendo, pouco a pouco, a necessidade de trabalhar com a comunidade. Então, eu comecei como professora. Eu tive uma doença bem grave durante um período da minha vida. Eu trabalhava ainda lá na Ilha da Turutama, e eu fiquei 6 anos afastada. E quando eu retornei, eu quis retornar, tentar mais uma vez, porque os médicos tinham dito que eu precisava me aposentar, me afastar do trabalho, e eu sou muito teimosa, e eu não aceitei isso. E eu disse, não, eu vou tentar mais uma vez. Só que com esse problema, eu tive um problema na minha voz, nas cordas vocais, e eu sempre cantei, eu dirigia coral, eu estudei música,
tocava alguns instrumentos, e eu me deparei também que eu não poderia falar nem cantar, e como que eu ia fazer isso como professora? Sem poder falar e cantar uma coisa que eu amava, não podia mais fazer. E aí o que eu pensei? Gente, mas eu sempre tive muito envolvimento com a arte, mas eu sempre fui embrenhada ali na educação, mas assim, eu vou ter que dar um jeito. E aí o que eu fiz? Eu comecei a contar histórias. E aí que surgiu a boneca africana Hannah, que foi um personagem que eu criei, que eu me lembrei que a minha mãe contava história. Lá em casa é todo mundo assim, meio artista, metida a artista. A minha mãe era contadora de histórias, declamava histórias dramáticas. O meu pai já era mais engraçado, era meio comediante na contação. E eu tenho uma irmã também que é muito engraçada e ela contava histórias e eu peguei assim, não, eu vou fazer alguma coisa aqui, vou dar um jeito para eu fazer algo diferente, que eu não posso parar, eu não quero parar. Então eu pensei numa boneca africana que viesse de África para contar histórias lá de África para a gente conhecer aqui, porque aqui só ficavam falando do tempo da escravidão, que aqui a gente chegou e já era escravo. Parece que a gente caiu aqui, todo mundo escravo, né? Só que eu não sabia as histórias dos meus antepassados, a origem, da onde que a gente veio, não só eu, mas nós brasileiros. Então, eu criei essa personagem, que é a boneca Hannah, que quer dizer felicidade, Hannah. E eu passei a contar histórias, e a partir dessa contação de histórias, que foi me ajudando na minha prática pedagógica, eu vi que os professores começaram também a ver a mesma necessidade, dificuldade que eu tinha para buscar material e temas sobre a África, né? Eu comecei, então, a fazer oficinas, comecei a fazer palestras, comecei a fazer cursos, aí comecei a participar de feiras, comecei a participar de editais, de festivais, comecei a movimentar aqui Rio Grande, comecei a sair de Rio Grande, ir para outros estados, outros municípios, trabalhando com essa temática e sempre trazendo também a riqueza de Rio Grande, a contribuição do negro aqui em Rio Grande. Então, eu tenho aí mais uns 7 personagens, eu não consigo lembrar todos, assim, mas um que é muito famoso, assim, que me agrada muito, que é a Fada Pretinha, que eu considero assim, um patrimônio, pelo menos, meu, né, um legado que eu espero deixar, que é a Fada Pretinha, porque ela ressalta bastante também a literatura infantil, né? Ela desmistifica muitos mitos que a gente tem, muitas nuances aí, que a gente trabalha muito com a questão europeia, eurocentrada, então eu sempre estou trazendo essas questões África, né? Eu estou falando muito afro, porque o ponto de cultura ele tem essa direção, mas eu trabalho também bastante com a questão indígena. Então, a ideia, o objetivo maior do ponto de cultura Boneca Africana Hannah é a valorização do patrimônio material e imaterial na construção da identidade local, né, aqui em Rio Grande, onde que surgiu, e nacional, enquanto brasileiros, né? E é trazer essa visão de inclusão, né, da história e da cultura negra, para que elas sejam reconhecidas positivamente nessa construção da nossa identidade, né? E a ideia é que a gente ocupe as crianças, os jovens, as mulheres, todos nós melhoremos, então, as nossas relações
né, essas relações étnico-raciais, as nossas relações humanas, interpessoais, e a gente conhecendo a história do outro, do povo do outro, e a gente entendendo como que se constitui essa nossa história brasileira, a gente vai se fortalecendo e vai gostando e vai valorizando, vai reconhecendo e se reconhecendo, né? E o que é mais importante, a gente começa a participar mais e fazer parte das decisões. E dentro dessa perspectiva, eu no ano passado, né, eu comento isso com vocês, porque eu quero que mais mulheres também participem, mulheres no grupo de mulheres, mas também as mulheres negras, que a gente se engaje mais nas questões políticas. Então, no ano passado, eu coloquei meu nome à disposição para concorrer a cargo de vereadora. Desculpa te interromper, Ingrid, só para avisar que faltam 5 minutos. Tá, obrigada. E para que a gente tenha esses espaços, né, para que a gente tenha voz e que a gente saia da invisibilidade, porque nós precisamos de representatividade. E eu sempre falei, sempre tive orgulho de dizer, eu não sou envolvida em partido, em política, e nada disso. E, nossa, eu demorei muito para entender, não, nós precisamos sim nos envolver, nós precisamos participar sim, nós precisamos ter voz, nós precisamos estar presentes, nós precisamos ocupar todos os espaços. Então, eu encerro a minha fala agradecendo esse momento, né, dizendo que nós precisamos enfrentar aí o racismo estrutural, institucional, o pessoal que a gente passa, a mulher negra principalmente enfrenta aí o machismo, enfrenta o racismo, né? E a gente precisa, mesmo aí na área acadêmica, com trabalho, seja em que esfera e nível nós estivermos, nós precisamos enfrentar tudo isso juntos, né? Enquanto sociedade. E a necessidade de que se tenha vontade política dos gestores, dos cidadãos, de todos nós enquanto sociedade, para que esta situação mude e que nós possamos enfrentar o racismo, né? Quebrando essas barreiras para que nós possamos avançar. Então, eu agradeço essa oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma com a minha fala para que a gente possa crescer cada vez mais. O tempo voa. Eu queria ouvir mais, mas o tempo voa. Bom, a gente vai ficar para o fim, né? As perguntas e as discussões. Eu queria saber com você se tem problema da gente continuar naquele arranjo que a gente fez, e daí agora a Vivi falar. Pode ser? Daí eu passo a palavra para a Vivi. Boa noite a todos. Parabéns, professora. Valorizando a comunidade tradicional lá de Pescadores da Ilha do Trotano. Eu sou Viviane Alves, sou pescadora aqui da Ilha dos Marinheiros e sou coordenadora do MPP Nacional aqui do Estado do Rio Grande do Sul e nacional também. Então, deixa eu contar um pouco da história. Eu moro aqui na Ilha dos Marinheiros, vim para cá quando eu casei, em 2000. E quando eu cheguei aqui dentro da comunidade, eu vi que aqui a comunidade era dominada pelos homens, né? O machismo aqui era muito forte. As mulheres não tinham voz, não podiam nem falar. Então, eu não aceitava aquilo ali. Eu não aceitava que uma mulher tinha que se calar diante do seu marido, mandar ela calar a boca na minha frente. Então, em 2013, eu comecei a participar do CPP, que é da Igreja Católica, nacional também. Comecei a ir algumas formações lá, mas não me adapto, a palavra não é me adaptar. Eu não sou muito de religião, então eu não me identifiquei. Em 2009, fui convidada para participar do MPP Nacional.
aonde lá eu fui fazer algumas formações para trazer para dentro da minha comunidade. Só que o meu foco sempre foi trabalhar com as mulheres pescadoras. Não sou muito de trabalhar com os homens, eu gosto mais de trabalhar com as mulheres para mostrar para elas que elas também têm valores, né? Que o protagonismo dentro da comunidade é o da mulher. É a mulher. Ele dá visibilidade para ela, mostrar que nós existimos. Nós estamos em todos os espaços. Não é só aqui dentro da comunidade, não é só lá no mar. Nós estamos em todos os espaços. Nós ocupamos todos os espaços da cidade do Grande. E assim como no país e no mundo. Mas para quem não vive na área da pesca, pescadora não existe. O que ela faz? Ela presta para fazer comida para o marido, né? Que ela fica só em casa para ser a dona da casa enquanto o marido vai para o mar. Só que isso não é verdade. Nós somos as protagonistas dentro da nossa comunidade. Porque quando a comunidade precisa de algo, quem é que corre? É a mulher que corre. Quando acontece alguma coisa dentro da casa dos pescadores, quem é que comanda a casa? É a mulher. Então, dentro dessas minhas formações, eu tentei trazer a emancipação das mulheres pescadoras dentro da comunidade, né? Para elas se livrar um pouco desse machismo, daquela bola que elas viviam ali. Então, eu tentei mostrar que elas tinham valores, que elas eram protagonistas, tentei trocas de pensamento com elas. A gente começou a fazer alguns cursos dentro da comunidade, trazer alguns cursos para ter rodas de conversa com as mulheres, para não ser só aquilo, chama para conversar e vai na casa e aquela coisa. Então, a gente tentou trocar ideias com elas por esses cursos, né? Nós chamávamos elas para fazerem um curso, e ali dentro fazia aquelas rodas de conversa e se ia mostrando para elas o quanto de valores elas tinham e fortalecer as mulheres. Conseguimos levá-las um pouco para as reuniões também, que não existia participação de mulheres nas reuniões, né? Então, mostramos para elas o quanto elas eram importantes. Levamos elas para viagem pelo país, né? Alguns lugares aí do litoral brasileiro, para elas verem o quanto lá no Nordeste as mulheres são fortes, né? Porque, na verdade, o MPP ele tem muito homens, CPP também, mas as protagonistas dos movimentos sociais são as mulheres. Então, a gente fez tudo e mostrar para o poder público também que nós existimos. Porque dentro aqui da minha comunidade, não só da minha, mas na Ilha da Torotama, que nem a professora falou, ela deve conhecer bem a realidade de lá. Na saúde, pescadora não existe. Dentro do posto de saúde, nós não existimos. Nós somos mulheres de pescadores. Lá dentro da prefeitura também. Até hoje nós não existimos. Até pouco tempo, quando nós tivemos que fazer uma manifestação para ter direito ao seguro-defeso, uma mulher simplesmente resolveu que nós não existíamos. Ela simplesmente fez um documento que queria que as mulheres pescadoras assinassem aquele documento que nós ficávamos em casa fazendo comida para os maridos e lavando roupa. Era isso que dizia no documento dessa mulher, né? Então, a gente teve que mostrar para a comunidade que a gente existe. Para toda a cidade, porque lembro bem das reportagens que dizia lá, com as unhas pintadas, então, só porque somos pescadoras não podemos nos arrumar e pintar uma unha. Muito isso dizia no jornal, na rádio, as pessoas, eu passei de ônibus e elas estavam lá enfeitadas de unha pintada, e isso não é ser pescadora. Ser pescadora não é ter que andar de roupa de lona e bota de borracha lá no centro da cidade. Eu não conheço nenhuma professora da universidade, né? E por que nós, pescadoras, temos que mostrar, para ser pescadora tem que andar de bota de borracha e roupa de lona? Então, nessas formações, quando a gente vai para lá, vamos lá para fazer as formações de tudo que está acontecendo no nosso país, né? Que hoje, na verdade, quanto mais eles estão tentando matar os pescadores, né? Porque cada dia é uma coisa nova para a gente.
e um dizem, e esse desgoverno está fazendo isso com nós. Diretamente. Tanto é que para a mulher pescadora, para ela ter um documento de pesca, só pode ser assinado por homem. Outra mulher não pode assinar para mulher. Porque eles não aceitam, tem que ser um pescador homem assinar para dizer que me viu lá no mar pescando. Mostrar e fortalecer as mulheres dentro das nossas comunidades para mostrar para elas que quem é protagonista somos nós. Porque somos protagonistas dentro de casa e fora de casa também. Nós que somos os protagonistas. Dentro da nossa comunidade, sempre quando acontece alguma coisa, na casa de algum pescador, ou a comunidade precisa de algo, quem se reúne para tentar ajudar a comunidade? É mulheres. São sempre as mulheres que fazem isso. Quando começou a pandemia, como a comunidade aqui, ela é... Como é que eu vou? Não posso usar a palavra de ignorância porque ela é feia. Mas assim, o povo aqui, eles acham assim, é pandemia, para a ilha não vem. Então, ninguém se cuidava. Então, nós fizemos um grupo de confecção de máscaras para colocar dentro das canoas. Junto lá na escola, conseguimos fazer alguns folhetos para mostrar para as pessoas como teria que se usar a máscara, a higienização. Isso tudo foram as mulheres que fizeram. Se fazem algumas como é que eu vou dizer, festas, alguma coisa para as crianças, para alegrar, é as mulheres que fazem. Então, ela é a protagonista. Né? Se a comunidade hoje ainda tem algum patrimônio cultural, é pelas mulheres. É as mulheres que fazem ainda ter esse valor, ter esse patrimônio. Porque, na verdade, se nós deixássemos pelos homens, hoje nós não teríamos mais nada, né? Então, gurias, quantos minutos eu ainda tenho? Eu sou muito da ação, de falar não sou muito. Se tu quiser, pode falar mais. Tem mais uns 10 minutos. 9 minutos. Ainda tem. Então, gurias, deixa eu contar um pouco na área da saúde. Participamos de algumas reuniões junto à prefeitura, alguma coisa assim, para conseguir trazer melhorias, né? Porque nós temos a saúde da mulher pescadora. Só que isso aqui dentro da cidade de Rio Grande, ele não é visto nem usado, né? Os postos de saúde não aceitam que existem doenças que as pescadoras têm devido ao grande excesso, né, de trabalho manual que a gente faz. Porque se hoje a gente ainda vive um pouquinho melhor, é graças às pescadoras, né, que tentam agregar valor aos seus produtos. Então, temos mulheres aqui, porque nós temos dois tipos de pescadoras. Nós temos a pescadora artesanal, profissional artesanal, e a do regime de economia familiar, que ela fica mais em casa, ela não tem uma licença para estar lá dentro do mar, né? Então, geralmente, essas mulheres mais do regime de economia familiar, elas processam muito. Então, para elas terem alguma renda, elas têm que processar o pescado, né? Porque aqui também funciona assim, meu dinheiro é meu dinheiro, teu dinheiro é teu dinheiro. Se a mulher quiser comprar alguma coisa para ela tem que trabalhar, ela tem que processar aquele siri ou algum camarão que ela mesma vai ao mar e captura, para ela poder ter o dinheirinho dela, para ela poder fazer umas melhorias, tanto para ela como para casa. Então, devido a isso, as mulheres têm muitos problemas de saúde, muitos. E o maior problema de saúde que hoje a gente vê dentro das comunidades é a depressão. Além das doenças, as LER que elas têm, hoje eu acho que 98% das mulheres pescadoras, elas tomam o antidepressivo para poder se manter em pé, né? Mas isso tudo porque a gente o protagonismo não é nosso. Então fica uma carga muito pesada em cima da mulher pescadora,
né? Aonde tu vai, tu não tem direito a um Pronaf no banco, porque tu é mulher, porque só pode homem acessar. Diz que agora vão fazer algum projeto, mas isso aí já é há muitos anos que vem tentando fazer alguma coisa, porque, na verdade, não temos visibilidade, né? E alguns órgãos públicos também não. Então, dentro do nosso posto, onde a gente não é reconhecido, lá pelo médico da família, que faz 15, 20 anos que está dentro da comunidade, como a gente vai ser reconhecida fora? É meio complicado, é que nem a professora Ingrid fala, né? Lá na Turtama. Eu até gostaria de convidar a professora para vir um dia aqui na escola, para vir participar aqui na escola junto com nós, porque também aqui nós temos uma professora que também trabalha aqui com o quilombo do Nego Luca, que nós temos aqui na Coreia, aqui na ilha. E ela também tem uns projetos bem bonitos também, aqui da cultura da ilha também. E aí a professora fala, assim como as mulheres negras não são reconhecidas, nós também não somos. Né? Mas é falta de política pública. É falta lá de um olhar mais aguçado. Não precisa nem ser nível federal. Se começasse pelo municipal, nós já estaríamos contentes. Aí é só pulos, né? Só que aonde nem o próprio governo municipal reconhece Deu uma travada, não sei se foi só para mim. Travou também, mas a minha internet está bem ruim, então. Viviane. Eu não ouço mais a Viviane. Também não. Vivi, deu uma travada no que tu falou. Agora pro final. Tu consegue nos ouvir? Que aqui a internet... Eu acho que agora tu com a câmera desligada tá melhor de te ouvir. Tá. Então pode continuar. Acho que agora a gente consegue te ouvir melhor. Onde que parou, gurias? Tava falando, eu pelo menos foi até a parte que tu falou que não precisava nem ser, não precisava ser a nível federal, mas a nível local. Eu ouvi até aí. Partir lá da esfera federal. Se começasse a partir da esfera municipal, era só um pulos, né? Mas aonde nem o município nos reconhece, nos valoriza, porque não é só reconhecimento, é valorização também, né? Aonde a gente não é valorizado nem pelo município, como que a gente vai querer ser vista lá pela esfera federal? Deu, gurias, escutaram? Sim. Agora sim. Se tu quiser continuar, tem mais 5 minutinhos. Não, já tá bom. Já me atrapalhei bastante. Capaz. Gente, eu também fiquei com a minha câmera desligada, porque a minha internet está bem ruim. E eu conheço a Vivi, então, quando ela fala que ela é mais da ação mesmo, de muita ação. Acho que vamos continuar, então, na mesma lógica, e aí eu vou passar a palavra para a Fran, eu acho, né? Na questão das idades. Não sei, a Charlene que vai dizer. Queres falar, Charlene, ou preferes que vai eu? Não, por mim tanto faz. Se tu quiser eu posso falar, só não falo mesmo primeiro que as minhas mais velhas. Ai, prefiro te dar a palavra, então. Tá. Tu vai ficar aqui, bebê? Bom, como vocês podem notar, o quilombo é isso. A gente não consegue e nem quer, né, conseguir deixar as crianças em outro lugar, as crianças aparecem, ficam um pouco, vão embora, e é assim que elas vão se formando também a identidade delas, né, participando das coisas. Boa noite, meu nome é Charlene, né, sou psicóloga, sou liderança da comunidade quilombola Macanudos, na cidade de Rio Grande.
Peço permissão e licença ao Senhor da Comunicação para que hoje as palavras que eu falei aqui façam sentido, né, cheguem aos ouvidos de uma maneira que precisa chegar, que eu consiga me comunicar de uma maneira correta. Não sei se seria correta a palavra, né? Peço licença também a toda a minha ancestralidade, aquelas que já se foram e aquelas que ainda estão aqui, né? Ancestralidade é algo que não são só pessoas que morreram, mas são pessoas com quem a gente tem essa ligação, com que a gente cultua, mas também é presente, né? Minha mãe está aqui ainda nesse plano, espero que continue por muito tempo. Está se confirmando. E né, uma ancestral minha. Peço licença também a meus mais novos, peço licença a Luísa, que está aqui, minha filha, de 6 anos, e que, né, é a minha continuidade, e é um pouco, e também parte da continuidade da minha comunidade, junto com as outras crianças. Eu, né, como sempre, eu venho pensando que eu vou falar alguma coisa, e aí eu escuto, né, o escutar é muito importante, e aí a gente escuta e vai pensando novas coisas, né, e aí escutei a professora Ingrid, escutei a Viviane, e aí me fizeram pensar muitas coisas, então vou tentar, né, seguir uma linha, tentar não sair tão fora. Dentro das comunidades quilombolas, né, as mulheres elas têm um papel central. A nossa comunidade ela é liderada por mim e pela Cláudia Mara, que é a presidente, que é uma mulher que é pescadora, né, que é pescadora e que é agricultora, mas quem tem as decisões finais e decidem as coisas é como se fosse um conselho de mulheres mais velhas, onde tem minha mãe, minhas tias, algumas primas delas, e são essas pessoas que dão embasamento para toda e qualquer ação que eu possa fazer. A nossa comunidade, quando ela foi certificada, a gente cometeu um erro muito grande, que foi dar para outras pessoas que tinham nos ajudado nesse processo de certificação, de uma forma muito intensa e uma forma muito positiva, né? Elas foram essenciais para que o processo de certificação ocorresse, mas quando elas tiram a autonomia da comunidade, né, e pegam para elas, começam a acontecer coisas que não deveriam acontecer. A nossa comunidade é uma comunidade de vivência rural, as pessoas pescam, plantam, fazem casas, né, trabalham com coisas manuais, então precisa ter à frente dela pessoas que conheçam essa realidade, né. Não dá para a gente ter uma pessoa que mora no centro da cidade, que sempre morou há mais de uma geração, pensando sobre essa comunidade, porque não vai dar certo, não vai atender às demandas. Por que o poder público não atende às demandas das mulheres pescadoras lá da comunidade da Viviane? Porque eles não sabem e não querem saber o que essa comunidade precisa, né? Não são mulheres pescadoras que estão no poder. Então, quando a professora Ingrid fala, né, coloquei meu nome, isso também é uma tentativa de que não, então, se eles não sabem o que as mulheres negras querem, então a gente precisa que as mulheres negras estejam nesse lugar para buscar o que é nosso. Mas no quilombo, né, existe esse respeito com o que as mulheres fazem. Também são as mulheres que fazem tudo, né? São as mulheres que conseguem gerenciar tudo, mas a gente não tem uma pauta, né? Matrigestão que a gente chama, mas a gente não tem uma pauta centralizada em gênero. A gente tem uma pauta centralizada em comunidade. Porque para nós não é interessante que a gente consiga avançar ou que a gente sem a nossa comunidade, porque a gente faz parte de um todo, né? E aí, como a gente está falando de patrimônio, todo mundo na comunidade é um patrimônio, né? A nossa cultura ela é passada pela oralidade, a gente tem alguns registros agora em primeira pessoa, de pessoas da comunidade, inclusive, né, a gente chega na universidade, a gente entra na universidade justamente para isso, né? Para eternizar coisas, o que pode ser eternizado nosso, né? Porque nem tudo a gente também vai contar, nem tudo a gente vai colocar em livros, nem tudo a gente vai dar acesso para todo mundo. Mas para contar um pouco da nossa história, né? Fazer uma narrativa em primeira pessoa, que é isso, né? A gente tem tanta mulher negra, tantas pessoas, tantas mulheres que construíram tantas coisas, mas a narrativa nunca parte de nós, né? A narrativa sempre parte do outro, sempre parte de um homem que é branco. Então, né, as nossas coisas são invisibilizadas. Então, a gente entra na universidade e aí é uma das coisas que a gente faz, essa disputa, né? Por contar em primeira pessoa um pouco da nossa história. E aí, pensando um pouco sobre patrimônio, eu queria falar desse momento que a gente está vivendo, né? Que é a pandemia, né, de Covid-19, e aí relacionar um pouco com o que a professora e a Viviane trouxeram, né, sobre a saúde, sobre o papel do psicólogo e como que, né, tudo, tentar juntar um pouco com a minha experiência. A gente está na pandemia e quando se lança o primeiro plano de vacinação, as pessoas quilombolas estão lá na primeira prioridade, junto com os povos indígenas, e aí se retira, se some, e aí se tem toda uma atuação política, né, das lideranças locais no Rio Grande do Sul, mas também principalmente da CONAC, né, a nível nacional, e
uma manifestação, inclusive, jurídica, né, que aí garante que a gente volte para esse plano, e se eu não me engano, talvez eu erre agora, mas se eu não me engano, a gente ficou em 14º nas prioridades, mas não tenho certeza, eu não gravo algumas coisas. E aí a gente vai se vacinar, né, chega o nosso dia, e aí a gente começa a enfrentar problemas, né, com a instituição de saúde, com a Secretaria de Saúde, né, alguns problemas, não por parte de todas as pessoas, né, mas porque as pessoas não acham que era necessário a gente se vacinar. E pela comunidade, porque uma pessoa como eu, com 28 anos, poderia se vacinar? Porque nós estávamos vacinando jovens de 18 anos. Só que essas perguntas sobre a idade, sobre a faixa etária, dentro da prioridade quilombola, só aparece quando é para pessoas pretas, né? Porque a gente teve pessoas, por exemplo, que se vacinaram muito antes, cuidadores de idosos, eu não vi ninguém perguntar porque um cuidador de idoso de 20 anos podia se vacinar. Mas quando é para pessoas pretas, eles, né, o racismo fala mais alto e as pessoas conseguem encontrar coisas para questionar. E aí, então, a gente respondeu, porque cada pessoa na comunidade é um patrimônio. Quando morre uma pessoa, né, que é quilombola, morre toda uma história. Morre toda uma história que existiu e uma história que vai existir para a sociedade, porque para nós isso nunca morre. Toda pessoa da nossa família que aqui passou ainda existe, ainda está aqui, né? Então, tudo tem relação com isso, né? E aí, quando a gente consegue efetivo o plano, né, consegue vacinar mais de 90% da comunidade, uma dessas pessoas, porque a gente tem uma disputa de território muito grande sobre todo mundo quer ser quilombola, e a gente precisa estabelecer que ser quilombola é diferente de ser preto, né? Eu sou uma mulher negra, mas uma mulher negra que é quilombola, porque existe uma identidade em particular do que é ser quilombola, né? Eu guardei uma espiritualidade, eu guardei uma história de vida, e eu vivi em um lugar que fez com que eu guardasse isso, e isso me faz ser quilombola. Eu não estava em um outro lugar, né, e tinha a minha família lá. Não, eu estava lá junto com a minha família construindo aquilo. Ninguém me contou como é que as pessoas vão pescar, ninguém me contou como é que as pessoas vão plantar, ninguém me contou como é que se descasca um camarão, né? Ninguém me contou isso. Ninguém me contou como é que se faz a enreste de cebola, ninguém. Eu estava lá, né, porque as pessoas confundem muito a oralidade com, mas o fulano não falou, então faltou aí na oralidade. Não, a oralidade é algo que se faz na prática. Agora eu estou falando com vocês, mas a minha filha está aqui, ela está ouvindo, ela está prestando atenção, e daqui a pouco ela já vai estar em algum momento falando uma coisa ou outra, né? A oralidade, ela tem isso. A oralidade não é só, se não palestra, vira oralidade, né? Não, agora a gente passa a cultura via palestra. Então, me perdi um pouco. Tá. Então, a gente recebe uma denúncia, né, no Ministério Público, que a gente recebe muitas denúncias em relação à nossa comunidade, porque as pessoas estão sempre apontando irregularidades que nunca conseguiram comprovar. Porque uma pessoa, né, não foi vacinada. Por quê? Porque ela tinha parentes na comunidade e ela queria ser vacinada como quilombola. E aí, o que me chamou a atenção nessa denúncia é que ela pede, no final da denúncia, para resolverem questões relativas à herança e bens. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Como que a gente vai dividir bens de uma comunidade quilombola? Como que a gente vai dividir a herança de uma comunidade quilombola se tudo que tem é de todos? E as coisas que a gente tem de mais importante, de mais valor, são as mulheres mais velhas, e eu não pretendo pegar minha mãe e levar para casa de ninguém, né, nem minhas tias, e as crianças, também não pretendo pegar minhas filhas, pegar, né, as filhas das minhas primas e levar. Então, as pessoas, né, patrimônio nem sempre está ligado a uma questão econômica, né? A gente está falando de valores, mas não necessariamente de dinheiro. E aí, se a gente vai falar de valores e de dinheiro e de construções físicas, a gente vai ter que pensar a história desse país, né? O Brasil, ele foi construído por mão de obra negra, né? Ele foi construído por nós, mas negado para nós, né? A própria construção das universidades, hoje a gente está aqui em um evento que é universitário, né? E a própria construção da universidade, nós construímos, né? Construímos, né, na terra indígena, com o nosso sangue, o nosso suor. E quem que ficou de fora? Os pretos e os indígenas. Foram as pessoas que ficaram de fora dessa universidade. E aí, quando a gente chega, não, esse patrimônio é só daqueles que sempre foram, né? Não é de todo mundo. Então, talvez não tivesse pensado ainda sobre isso. Não dessa forma, né? Eu tenho um amigo que é da museologia da UFRB, e ele traz muita discussão sobre isso, mas talvez eu nunca tivesse pensado agora, né? Porque isso a gente precisa ouvir, né? A gente precisa ouvir que a boneca Hannah para a professora é um patrimônio, e se é um patrimônio para ela, tem que ser um patrimônio para nós também.
né? A gente precisa ouvir que a pesca é um patrimônio, né? Isso é um patrimônio para a Viviane, é um patrimônio para nós. Assim como a nossa comunidade é um patrimônio da cidade. E a cidade nem sabe que existe a comunidade. E aí, quando ela vai em busca dessa comunidade, ela tem um imaginário, né? Às vezes as pessoas vão até a comunidade e falam assim, tá, mas onde é a comunidade? Eu falo, é aqui. Não, mas aqui onde? Porque se imagina que as pessoas negras quilombolas vão estar todas de saias rodadas, dançando na volta de uma casa de madeira redonda, e isso não vai acontecer. Eu já fui em muita comunidade quilombola, em muito lugar. Eu já fui na comunidade quilombola do Calunga, que é o maior território certificado, né, titulado do Brasil, certificado do Brasil, e não, titular não, certificado do Brasil, e não é o maior território quilombola, e não tinha ninguém dançando de saia na beira de uma casa, e não vai ter, porque não é sobre isso que a gente está falando. O quilombo não é uma visão colonial, né? O quilombo é sabedoria, o quilombo é acolhimento, o quilombo é ancestralidade, mas o quilombo também é território. Quando se pesca em um território. E as nossas mulheres, os nossos homens pescam ali. Alguns na primeira ponte da ilha e os outros, eu nem gosto de falar, porque depois aparece nos processos como se as pessoas soubessem onde que eram as coisas, mas tudo bem. E depois, né, pescam ali e pescam na Ilha dos Marinheiros, né? Onde que se planta? Onde que se plantava? Se planta no mesmo lugar? Como que é? Como que se fez com a, né, com a pressão das terras? Como que isso acontece? Né? Mas tudo isso é importante. E assim como o território é importante, a palavra é território. E aí somos pessoas negadas, a gente não pode falar, a gente não tem escuta. Por que as mulheres pescadoras estão depressivas? Quem é que escuta as mulheres pescadoras? E se as mulheres pescadoras hoje, todas conseguiram ser atendidas lá na UBS perto de casa, né, lá no posto de saúde perto de casa, elas vão ter um profissional de psicologia que consiga de fato escutar elas? Elas vão ter um profissional de psicologia que, além de escutar, ouve elas? Ou elas vão ter um profissional de psicologia que vão escutar elas, vão dizer, isso é depressão. Vai lá no psiquiatra, o psiquiatra vai te dar tal remédio e vai fazer isso. Quando a criança, filha da pescadora, vai lá também e vai ser escutada por esse profissional de psicologia, esse profissional consegue escutar essa criança, consegue olhar para essa criança além da imagem colonial que ele já criou dessa criança? Ou ele também vai mandar, não, essa criança não para quieta, ficou aqui, ó, se levantou 5 vezes. TDAH, bota lá. Pode mandar para o psiquiatra. Então, que tipo de profissionais as universidades estão formando? Se as universidades foram construídas nessa lógica excludente, né? Se elas foram construídas... A própria psicologia foi, né, construída com a medicina de Nina Rodrigues, que diziam que pessoas negras, né, ou são loucas ou são marginais. Então, que tipo de profissionais a gente está formando? Eu saí recentemente do curso de psicologia. Do curso de psicologia da FURB, e eu sei o que eu estou falando, eu não estou inventando isso, né? A gente não está lá aprendendo a construir saúde para todo mundo, a construir saúde para os quilombos, construir não, né? Porque aí parece que até hoje não tinha saúde, não. Então eu vou falar, eu sou um pouco, tá dando para entender, porque eu sou um pouco, vou longe. Então eu vou falar de algo que é muito especial para mim dentro da psicologia, que é uma psicoquilombologia, que é uma ferramenta em psicologia. E que os colonizadores vão dizer, não, mas isso não existe. Mas existe. Uma psicoquilombologia é uma psicologia que traz o quilombo no centro. O que Travou? Travou sim. Oi? Voltou. Onde eu parei? Estava explicando a... A psicoquilombologia é uma psicologia que traz o quilombo no centro. Por anos se estudou, né? Psicologia é estudo da alma, estudo da psique. Por anos se estudou uma única alma, né? Um sujeito universal que atendia a todas as pessoas. Então, as outras almas foram todas deixadas às margens e patologizadas. Então, o que é o estudo, né, dessa psicoquilombologia? Ela é um estudo que ela busca as outras almas, né? Que ela busca não só estudar, mas, de fato, dar voz e ouvidos, né? Porque, vamos, lugar de fala, vamos dar a voz. Ok, é importante, mas quem é que está dando os ouvidos para essas vozes, né? Então, por que a gente coloca o quilombo no centro? Porque, como eu falei, o quilombo é acolhimento, o quilombo é sabedoria, o quilombo é resistir. E antes de eu chegar na universidade, tinham saberes que me curaram para chegar lá. Muitas vezes eu não fui no médico, mas eu tomei um chá que a minha mãe me deu. E isso é saúde. Eu não posso agora entrar na universidade e negar tudo aquele saber que tinha.
e não, agora é isso aqui, é o remédio, é tal coisa, é o que eles estão me ensinando. Não. Então, o psicoquilombologia, ele reconhece esses saberes. Ele reconhece que correr num campo é saúde para uma criança. E que talvez essa criança que não para de se mexer, talvez hoje ela não correu num campo. Realmente ela não correu. Ela não correu num campo. Então, se ela não gastou toda essa pulsão que enquanto criança a gente tem de energia, como essa criança vai estar paralisada ali, né? Não é que tenha que estar. Então, a psicoquilombologia, ela busca romper com essa lógica colonial, de patologizar tudo e de reconhecer de fato essas pessoas. E de compreender que se uma pessoa que é preta, de uma pessoa que é quilombola, ou que não seja, vier e falar, eu falo com a minha avó e a minha avó morreu há 10 anos atrás, que ela não tem que ser internada. Porque ela pode de fato falar com a avó dela. A psicologia parte do pressuposto de que se é para a pessoa é verdade, mas quando é para a gente não funciona. Ah, não, isso daí é louca. Falou com a avó já morreu. Mas a ancestralidade é algo presente para nós. E como a gente teve esse atravessamento do Atlântico, né? Como a gente atravessou o Atlântico forçado, muito da nossa espiritualidade se quebrou. Então tem pessoas que talvez não vão conseguir se reconectar, vão se reconectar de diferentes formas com essa ancestralidade. Mas a gente precisa respeitar isso. Conversava com um professor da UF, né? Que eu gosto muito do trabalho dele, e ele me dizia, Charlene, saúde é bem-estar físico, econômico, social e espiritual. Como alguém que está, né, espiritualmente doente vai estar saudável. E isso era o que eu acreditava quando eu entrei na universidade, e que eu sempre acreditei. Mas talvez eu não tivesse coragem de falar, e eles me... Poxa, era o meu diploma, sabe? Tipo, não, essa daí vai fazer coisa errada quando sair. Então, talvez se a pessoa não acredita nisso, tudo bem, a gente não precisa falar sobre isso. Mas se a pessoa acredita, isso precisa ser validado e não patologizado. Então, eu, enquanto uma mulher preta, né, e quilombola, eu entrei na universidade, eu fiz um curso branco, numa universidade embranquecida, mas eu busquei outros caminhos, né? E aí foi assim que eu acho que meus cruzeiros cruzaram com pessoas incríveis e que me ensinam muito. Foi assim que eu pude ajudar em muitas coisas da minha comunidade. Eu tenho um compromisso muito grande com a minha comunidade, né, de não deixar mais que ninguém fale por nós, porque é muito importante que a gente tenha as nossas próprias narrativas e que a gente consiga defender o nosso território, defender o nosso patrimônio. E agora, enquanto uma psicóloga, eu preciso defender também a saúde mental, a saúde como um todo, das nossas crianças pretas, das nossas crianças quilombolas, das nossas mulheres, dos nossos homens, porque, como eu falei, né, a gente tem uma agenda pautada na comunidade, embora que como é uma matriz de gestão, centralizada nas mulheres. Eu não sei se eu respondi exatamente as perguntas as perguntas não, se eu estava dentro do que se propôs. Eu sempre penso coisas e na hora eu né, aproveito para escutar, né, e para aprender mais, né, eu acho que isso é muito importante quando a gente está aqui, a gente está se escutando, e também dizer, só para concluir, né, que eu acho que é algo importante, que a gente fala muito... Ela me tira a concentração, mas não tem o que fazer, é o horário da criança. A pessoa começa a se mexer, eu me perco. Mas então, voltando, né, eu tenho esse compromisso, então... Só para avisar que tem 3 minutinhos. 3 minutinhos, tá, obrigada. Eu tenho esse compromisso comigo, que não é comigo, é um compromisso coletivo, né? Eu tenho uma poeta preta que fala, né, Rainha, eu escolhi ser eu e não me abandonar. Eu acho que é muito isso. Quando eu entrei na universidade, numa das primeiras aulas, o professor, ao saber que eu gostava de rap, ele falou, né, tu tem 5 anos para te reeducar aqui, não te preocupa. E aquilo bateu forte em mim de uma forma que eu não entendi direito naquele momento, e com o passar do tempo eu fui entendendo que ele estava dizendo que eu tinha 5 anos para deixar de ser eu, para deixar os selvagens da minha comunidade, para deixar tudo aquilo que eu sabia sobre aquilo ali, que nenhum saber daquele lugar seria validado, e ficar um pouco mais próximo deles. Eu nunca seria uma deles, mas a minha jornada ela seria mais fácil. Eu fiz exatamente o contrário. Escolhi que, né, eu entrei por uma cota que é coletiva, né, eu entrei pelo vestibular específico quilombola, então eu entrei junto com toda a minha comunidade, com todas as comunidades quilombolas do Brasil, então eu tinha que honrar esse compromisso, e eu escolhi o caminho mais difícil para mim, né, porque ainda que eu honrasse esse compromisso com as comunidades, eu estava lá sozinha,
né? Eu não estava sozinha, mas eu precisava passar por algumas coisas sozinha. Foi extremamente difícil. Quando eu me formei, né, minha formatura era em 2020, por causa da pandemia foi em 2021, eu não conseguia sentir felicidade, eu sentia alívio. Mas eu sei que esse papel que eu busquei lá, né, o papelzinho mágico que me transportou para o outro mundo, né, agora tu é psicólogo, agora tu pode exercer profissionalmente, vai fazer com que eu siga o trabalho que eu comecei coletivamente lá e que eu honre não só a minha comunidade, mas a todas as comunidades, porque eu me formei e eu continuo junto com as lideranças, junto com a coordenação nacional, né, de estudantes quilombolas e indígenas, junto com todos os coletivos que eu compus durante esse tempo, para que a gente possa, de fato, validar nossos saberes, construir saúde e proteger o nosso patrimônio. Obrigada pela escuta. Obrigada, Charlene. Temos a Aline emocionada, então acho que eu vou... Muito obrigada pela aula, pela fala, né? Uma fala muito potente, muito importante, né, para nós. Então, Fran, eu acho que é a tua vez. Eu acho que eu tô numa baita saia justa, que botaram um monte de gente se engrandando do meu lado, tô me sentindo pequenininha aqui, mas vamos lá, né? Ainda botei a Charlene na minha frente, olha só, fiquei numa puta saia justa agora, tudo bem. Vou tentar apresentar aqui, aí vocês me digam se vocês me escutam, peraí. Me veem, peraí. Assim. Uma guia. Aqui. Aí eu vou ficar com o rosto um pouquinho virado, tá? Mas... Tranquilo. Dá para enxergar? Sim. Então, boa noite. Queria agradecer muito a organização do evento, queria agradecer muito as meninas por me chamarem aqui para contribuir um pouquinho, né, com o que eu sei sobre esse assunto. Me senti muito honrada de estar com mulheres tão fortes aqui que me ensinaram tanto essa noite. Aprendi muito com vocês mesmo, de verdade. Bom, eu sou arquiteta e urbanista, sou mestranda em arquitetura e urbanismo, né? Então, esse é o meu local de fala, né? Então, eu sou uma mulher branca e arquiteta, e como boa arquiteta e boa urbanista, olho muito para as construções, olho muito para a materialidade diz muito para mim, né? E eu estudo, né, as mulheres, né, e algumas casas aqui em Pelotas que foram construídas no início do século passado, no início do século XX, aqui em Pelotas. Moro em Pelotas, né? E aí, de vez em quando, algumas pessoas perguntam para mim, Fran, mas como é que tu chegou nesse assunto? Uma vez, lá em 2015, eu estava dentro desse prédio aqui em Pelotas. Para quem não conhece, ele fica bem na frente da Praça Coronel Pedro Osório, e ele é comumente chamado de Casarão 8, né? E a UFPEL comprou esse prédio e hoje é o Museu do Doce. Então, se alguém vier a Pelotas, quiser entrar lá dentro, né, geralmente está aberto. E em 2015, o museu ainda não estava com a sua exposição pronta, estava só a casa restaurada, e aí fizeram um passeio guiado, né, ali dentro. E a pessoa que ia conduzindo o passeio guiado ia contando sobre a casa e sobre a materialidade dela, e contava sobre as pessoas dessa casa através da materialidade da casa, e eu achei aquilo muito interessante. Mas eu achei também muito dicotômico, porque nesse passeio guiado que fizeram comigo, o tempo todo exaltavam a figura de um tal barão, o barão de não sei o quê, que era dono da casa, aquela coisa toda, né? E a casa, ela tem ornamentações muito bonitas, assim, muito requintadas, né? E em certo ponto, a gente chega na distribuição dos quartos, assim, né? E me chamou muito a atenção que a distribuição dos quartos tinha uma característica particular. Para tu entrar no quarto das meninas da casa, tu tinha que passar pelo quarto dos pais, e para sair do quarto das meninas, tu tinha que passar pelo quarto dos meninos. E este, por sua vez, tinha uma saída completamente facilitada da casa. E eu achava aquilo muito, me incomodava muito aquilo, né? E claro, no setor mais de serviço da casa, onde ficava a cozinha, a despensa e outros cômodos, aquela ornamentação já não falava mais muita coisa, né? E aí eu me perguntava, bom,
esse passeio guiado fala muito dos barões, das grandes pessoas e tudo mais, mas eu pergunto onde é que estavam as mulheres nessa casa, né? Porque quem é que ficava em casa no século XIX, século XX, né? E aí, tentando responder isso, onde estavam as mulheres, que eu fui atrás da minha pesquisa, né? E aí, aqui em Pelotas, e assim como em outros lugares, né, do país, a gente tem um reconhecimento dos bens patrimoniais muito fortemente ligados com um período de apogeu, né? Então, aqui em Pelotas, né, a época, o tempo dos barões, né? Então, aqui eu coloquei uma imagem lá do site do IFAI, que é o nosso Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, para vocês verem, né? O nome dessas figuras masculinas está tão ligado aos nossos patrimônios que aparece, inclusive, na maneira como a gente chama os patrimônios. Então, olhem que engraçado, a antiga escola de agronomia Eliseu Maciel, né? A antiga residência do senador Augusto Assunção, enfim, e diversos outros nomes. Até botei uma setinha aqui que talvez o único bem, assim, digamos, de cultura mais popular seria o Clube Cultural, fica aí para ir dizendo, né? Com exceção, são todos grandes nomes, né? E esses nomes vão se proliferando na nossa cidade, estão inclusive em como a gente chama as nossas praças, os nossos monumentos, as nossas ruas, né? Os nomes masculinos estão por aí. E eu continuo me perguntando, onde é que estavam as mulheres, né? Então, eu resolvi estudar as residências, né? Como para os arquitetos estudar residência seria uma gama muito grande de opções, eu resolvi estudar um tipo específico de residências. Então, eu estudo as chamadas vilas ou casas de catálogo, né? São residências do início do século XX, são construídas em Pelotas, elas têm mais ou menos essa aparência aqui que eu estou mostrando para vocês. Elas são inovadoras naquele momento porque elas vão começar a incorporar as tecnologias novas naquele momento de infraestrutura de água encanada e recolhimento de esgoto, porque sim, por mais que a gente não consiga imaginar hoje, né, ou não faça ideia, né, nesse momento era uma novidade. E elas têm essa característica de serem implantadas em meio a jardins, né. A gente tem também as casas de catálogo, que são casas um pouquinho menores, mas também da mesma época, e que também são implantadas em jardins, né, e que ganham esse nome por ser basicamente um apelido que a gente colocou nelas, né, os pesquisadores lá da FAORB colocaram nelas, porque elas se parecem muito com catálogos construtivos, aqui eu botei um para a gente ver, que eram feitos naquela época, que circulavam naquela época. Mas, bom, trata-se do mesmo tipo de arquitetura. E aí, então, eu comecei a fazer várias pesquisas documentais, né, com documentos, fotos em revistas, em almanacs, plantas, né, e comecei a identificar os remanescentes dessas arquiteturas na cidade. Por mais que possa parecer engraçado, mas esses edifícios, eles não têm uma proteção concisa, então, pouquíssimos dele. Aqui eu coloquei um que provavelmente é a maior exceção, que é o Castelo Simões Lopes, né, mas, com exceção do Castelo Simões Lopes, em geral, eles não têm nenhum tipo de proteção, né, então eles estão à mercê aí do nada, né, desaparecerem. E aí eu fui fazendo essa pesquisa bibliográfica, iconográfica, documental, né, dos projetos de construção e fui aprendendo sobre essas casas, né. E aí, a partir dos projetos de construção, eu consegui tentar analisar essa arquitetura e tentar ler, a partir da arquitetura e a partir dessas propostas de habitação feitas pelos projetistas, quais eram os lugares das mulheres, né? Então, aqui eu fiz um croquis, né, do projeto da Vila Estela. Já vou explicar por que esse nome. E aqui eu trouxe só esse para a gente olhar, mas ele exemplifica muito como acontece nas outras casas também. Então, o que a gente vê nesse tipo de casas? Uma forte setorização dos ambientes residenciais. Então, o que é essa forte setorização? O que é ambiente de serviço é ambiente de serviço. O que é ambiente íntimo fica lá resguardado. O que é social tem a sua valorização, né? A gente vê fluxos independentes. O que são fluxos independentes, né? Eu tenho entradas separadas porque quem entra e circula no ambiente de serviço, eu não quero que entre e circule pelo ambiente social, que aqui eu representei em vermelho, né? E depois em amarelo, os ambientes de serviço. Da mesma forma, os ambientes íntimos, né? A gente tem uma total separação nos andares superiores da casa.
Então, a gente tem isso, as entradas separadas, os fluxos separados. A gente tem uma herança, né, daquela situação que eu observei lá na Casa 8. Então, a gente tem comunicação entre alguns quartos, portas que ligam alguns quartos, né? Mas, basicamente, quando eu leio essas plantas, assim, a gente enxerga uma clara separação, né, entre raça, classe e cor, né? Porque a gente sabe que quem estava ali naquela área de serviço provavelmente eram mulheres negras, né? Início do século XX, né? 1920, 1910, é mais ou menos dessa época que eu estou falando aqui. E a gente tem essa supervalorização, né, desses ambientes de escritório, hall, que são ambientes masculinizados, ambientes de domínio masculino nesse momento também. Enfim. E por que eu estou falando de Vila Estela, né? Que nome é esse? Vila Estela, porque várias dessas casas ganhavam o nome das esposas dos proprietários. E segundo um dos autores que eu acompanho, né, o Chile, ele chama, então, as rainhas do lar, né? Então, a vila era coroada com o nome da esposa, né? Então, a gente encontrou alguns exemplares na cidade. A Vila Isabel, a Vila Georgina, a Vila Laura, a Vila Estela, que era aquela que eu estava mostrando para vocês, a Vila Ceci. Tem umas que têm algum nome diferente, né? Por exemplo, a Vivenda Leonor, ou a Vila Santa Eulália, que ganha o nome de uma santa, né? Mas apesar da vila ser coroada com o nome da mulher, a propriedade era masculina. E isso a gente confirma a partir dos documentos, né? Então, como eu tive acesso a alguns projetos de construção, lá estava escrito, apesar da vila ser feminina, é a propriedade do senhor fulano de tal. E aqui eu coloquei alguns trechos para comprovar e mostrar aqui para vocês, né? Mas um nome que fugia dessa situação era o Pórtico da Vila Mozart. Eu não sei se vocês são daqui, mas na Avenida São Francisco de Paula, perto do shopping, perto do Museu da Baronesa, tem esse pórtico ali. E tem esse dizer, Vila Mozart. Mas não leva a lugar nenhum, não tem uma casa exatamente ali atrás, ele tá meio solto, assim, né? E aí, fazendo pesquisas na internet, eu achei uma descendente, ela conversou comigo e ela me explicou o que era aquilo. E aí ela começou a falar assim, aquele era o pórtico da chácara de veraneio da família L. Eles tinham uma casa no centro da cidade e passavam os verões na Vila Mozart. Eu acredito que o pórtico tenha sido construído no ano do nascimento de meu pai, o Mozart L., em 1925. Foi um nascimento muito festejado após terem perdido um bebê de poucos dias, cerca de um ano antes. E a partir desse momento, a minha pesquisa começa a se transformar, porque eu começo a ver que os relatos por trás daquela materialidade também tinham muita importância e explicavam muito dela. E aí eu comecei a me aproximar desses relatos. Então, eu fiz várias entrevistas com interlocutoras, fiz aproximadamente 10 entrevistas, com interlocutoras sozinhas, às vezes em dupla, né, com pessoas que habitaram ou, né, habitam ou habitaram essas casas, né. E aí eu fui recolhendo esses acervos pessoais, fotos, documentos, relatos, histórias, né. E aí o que eu queria saber era o seguinte, eu queria entender se aquela proposta segregadora, né, aquela proposta que eu estudava lá nos projetos de construção se mantinha, o que as pessoas tinham feito com aquilo, né. E aí eu descobri várias coisas. Então, eu vou pedir licença, eu vou ter que ler alguns trechos aqui, e eu vou ter que ler porque não são meus trechos, não são minhas falas, são as falas das interlocutoras que cederam um pedacinho da vida delas para mim. Então, eu vou ter que ler. Então, alguns relatos começam de muito tempo atrás. Então, uma delas me fala assim, em 1942, eles se casaram, moraram numa casa alugada até essa daqui ficar pronta. Porque ele comprou, fez reforma, e aí assim que a minha mãe saiu do hospital, a casa já estava pronta. A minha avó veio para cá com ela, então, no caso, né, veio com o bebê, né, com a mãe, que nasceu em abril de 42. É mais ou menos por aí. É quando eles estão se mudando aqui para essa casa. E aí é tudo aqui, né? Nós nunca mais saímos dessa casa. Eu estou tentando sair, não estou conseguindo. Essa casa aqui, ela tem uma personalidade própria, ela tem um karma próprio. Tu não decide por ela, é ela que decide por ti. Então, olha a percepção, né? Ela é a terceira geração morando nesse lugar, né? Ou, às vezes, essa pode ser uma casa dos sonhos, né? Então, um interlocutor aí me disse assim, quando eu trabalhava no banco, a gente morava sempre em imóvel alugado, e a maioria era apartamento. E o nosso sonho era ter uma casa, né? E essa casa aqui, ela já estava abandonada há uns 20 anos, né? E aí eu pergunto para ele mais ou menos quando foi isso. Ele falou, 1994, 1995, quando ele se muda para essa casa.
Essas casas também trazem um valor sentimental enorme, porque elas guardam as lembranças da infância, né? Então, eu conversei com 2 interlocutoras, mãe e filha, que moraram nessa casa aqui, que vocês estão vendo algumas fotos, que não existe mais, ela já foi demolida. E aí ela me conta várias coisas muito bacanas, né? Então, ela diz assim, o meu quarto era o mais legal, porque a minha mãe, ela pintou flores pela parede toda. E ela se formou em artes, depois em arquitetura, né? Então, ela pintou umas flores com umas espirais, assim, era linda a parede. E eu tinha muito brinquedo, boneca, mas o que eu mais gostava era dessa parede, era a mais bonita. E aí elas gentilmente me cederam as fotos, e nas fotos, nos trechos das fotos, a gente consegue ver a parede pintada, a gente consegue ver os brinquedos, né? E aí ela me diz assim, era uma casa maravilhosa para uma criança morar. A gente tinha um armário embutido na sala que eu levava os meus amigos para brincar dentro do armário. Então, aqui um armário embutido que ela falava lá na entrevista, aparece aqui também. Nessas fotos, nesses registros, aparecem também algumas recordações, alguns bilhetinhos, algumas coisas desse tipo, assim, né? Os primeiros contatos com a leitura. E depois de alguns meses que eu fiz a entrevista com essas 2 interlocutoras, uma delas me contatou para perguntar como é que estava a minha pesquisa, se eu estava pronta, se estava no final. E eu falei para ela, deixei ela par e agradeci muito ela, né, por ter aberto a vida dela comigo, né. E aí ela me dá um retorno que eu achei muito, muito bonito, assim. Ela diz assim, imagina, meus 33 anos em Pelotas tem muitas histórias, faz parte da minha vida feliz aí. Então, olhem como, às vezes, esses objetos, né, estão interligados com a vida da gente, né. As histórias, às vezes, das trabalhadoras domésticas também atravessam as histórias que eu ouvi, né. Então, aqui eu trouxe um trechinho de né. A interlocutora... Oi? Só para avisar que falta 5 minutos. Tá bem. A interlocutora A me fala assim, não, porque quando meu avô comprou, ele comprou esse terreno do lado, e aí a garagem passou a ser lá. Ele já comprou a casa, ele já reformou a casa e já fez a casa da Dadá. A Dadá veio junto com a gente, veio junto com ele, muito antes de mim. Mas aí, quando ele comprou a casa, ele comprou o terreno do lado e fez a casa da Dadá. Tanto que é uma coisa que eu me lembro bem. A Dadá não tinha salário, a Dadá tinha garagem para explorar. Ela vivia do quê? E aí eu tive uma interferência na minha entrevista, né? E aí ela dizia assim, a Dadá preferia isso, ao invés dela receber salário, ela ficava com a garagem, explorava a garagem. Ela tinha 1001 atividades também, ela fazia quentinha para fora, e aí continua o relato. Então, traz esses relatos e traz essas impressões, né, que a gente fica, né, quanto à dubiedade de pagamento dessas mulheres, quanto ao protagonismo delas na criação das crianças, na criação desses jovens, né, dessas casas, no cuidado da casa, na real importância e protagonismo delas, né. Essas casas também trazem histórias engraçadas, né, então, por exemplo, histórias de Natal, trazem também histórias tristes, né. Então, por exemplo, uma das minhas interlocutoras fala assim, e aí a avó nunca mais quis voltar para essa casa, porque ela disse que aqui as memórias eram muito pesadas para ela. Aqui, muito pesadas para a memória dela, já que aqui era a casa deles mesmo. O que ela tinha para lembrar da vida em comum, dos filhos, das gravidezes, era tudo nessa casa. Então, enquanto uma mulher se afasta e não quer mais voltar para casa, onde ela vai lembrar do casamento dela, a outra entra para dentro da casa para viver o luto. E aí ela me conta assim, a minha filha, quando morreu de acidente de automóvel, foi em setembro. E eu estava sentada ali nessa salinha com as gurias que moravam ali, da família T, e eu disse, eu tenho que fazer o Natal aqui em casa, com os netos e tudo. Mas está me doendo tanto que eu não sei como é que eu vou fazer. Se eu pudesse, eu estava escondida, né? Outros relatos aparecem também de exigências de manutenção, histórias de como se lidam com os cupins. Então, né? Essas casas, elas já estão quase com 100 anos, então elas dão muitos trabalhos, né? Então, as moradoras reclamam dos encanamentos, da fiação, dos cupins. E aí, sobre os cupins, o interlocutor OAP me diz assim, a gente tem que escolher o que o cupim, o que a gente quer que o cupim ataque primeiro e a gente vai lidando com isso. Então, cada um vai achando o seu jeito, né? Mas o que fica muito marcante também em todos os relatos é a mudança e a dinâmica da casa, né? Então, as pessoas vão me contando como o sol,
a entrada, a chegada ou a partida de novos habitantes, né? O casamento da filha, a morte de alguém, vai mudando a dinâmica dessa casa. Então, essas casas, elas são completamente transformadas o tempo todo. Elas sofrem reformas, elas aumentam, elas diminuem, né? Então, por exemplo, assim, a interlocutora vem e me fala assim, a sala de jantar e essa salinha daqui da frente. Quando eu pergunto para ela, né, qual é o lugar que ela mais usa da casa. Então, ela diz, é a sala de jantar e a salinha aqui da frente. Que na época do meu marido, era o escritório. E agora é a minha sala íntima. Que eu tenho televisão e bate-sol de manhã e de tarde nela. Essa é a sala que eu mais fico. Então, pensem, o escritório do marido, que era um lugar completamente masculino, que tinha todo o lugar dele de trabalho, vira a sala íntima dessa interlocutora, né? Outras coisas inusitadas também acontecem. Então, por exemplo, o interlocutor AP me conta de uma reforma que ele fez para habitar o sótão da casa, né? O sótão da casa que nunca foi previsto ser habitado em projeto, né? Então, quando chega mais uma pessoa, ou mais um filho, ele não tem onde se acomodar muito bem, e aí ele tem uma saída inusitada. Ele abre o sótão da casa, reforma, fecha a parede, transforma nele num lugar habitável e vai lá para cima. Aí eu pergunto para ele, o que tu coloca lá em cima? Ele, eu coloco os brinquedos do meu filho, eu coloco os meus livros, né? Então, todas essas coisas aconteceram, né? E aí, claro, nesse caso a gente tinha o projeto da habitação e a gente podia cruzar essas informações, né? E aí eu me pergunto, né? Então, o que aconteceu, né? Depois de todos esses relatos, de tudo isso que eu escutei, né? Que eu concluo o seguinte, né? A proposta de arquitetura que eu estudo, que ela foi bem difundida no século XX, ela reproduz os mesmos ou muitos dos controles de separação e segregação das pessoas, né? Então, a gente tem uma proposta arquitetônica que segrega, né? Visivelmente as pessoas. Mas os relatos das interlocutoras e interlocutores, eles trazem outra perspectiva para o estudo, né? E as pessoas, em especial as mulheres, que vão estar sempre nesse protagonismo dessa vida familiar, né? Vão transgredindo esse programa de necessidades, vão transgredindo essas propostas arquitetônicas conforme as suas necessidades e conforme o que elas acham de mais interessante, né? Elas modificam, elas reformam, elas ressignificam os seus espaços, conforme as mudanças das dinâmicas familiares, e elas edificam ali uma arquitetura feminina, para além daqueles projetos e daquelas propostas dos construtores homens que faziam aquelas casas, né? Certa interlocutora uma vez me falou assim, essa sala aqui, ela estava muito triste, fui lá e pintei de bege. O que é um cômodo triste pela visão da arquitetura? Né? Não cabe a mim dizer, mas a interlocutora disse que quando ela pintou, ele ficou mais alegre. Então, eu acredito nela. E aqui no final eu deixo para vocês uma tirinha que eu fiz, que é um pouco das interpretações que eu tenho sobre essas casas, né? O quanto as mulheres vão trocando e ressignificando esses espaços e vão fazendo aí sim a casa delas. Era isso que eu tinha para falar. Desculpa se eu passei, gurias. Não passou, não. Bom, então, queria agradecer, né, a fala de todas. Eu acho que a gente cumpriu muito bem, né, com a temática da mesa, assim, mesmo que cada uma fala das suas perspectivas, né, das suas vivências, né, dos seus lugares de fala. Então, cada um tem um ponto de vista, né, e uma trajetória, né. Então, acho que a Ingrid traz, né, a questão da dificuldade, de falar sobre, né, a questão do negro, da negra. A Viviane traz algo que me marcou, assim, falando do estereótipo da mulher pescadora, né, a falta de reconhecimento, a falta de valorização da mulher na pesca, né, a Charlene com um relato da resistência da mulher quilombola, né, o quanto a gente vê os preconceitos, as violências institucionais. Resumindo, né, a Fran trazendo uma análise da arquitetura, né, a partir da memória das mulheres, né, então, a partir do relato dessas interlocutoras. Então, eu acho que essa mesa cumpre bem, né, de falar do patrimônio das mulheres, né, então acho que a gente pode abrir para um debate, a gente tem uns 40 minutinhos, vamos fazer uma pergunta para cada uma,
E aí ficam uns 10 minutos para cada uma responder. A gente tenta cumprir entre pergunta e resposta, né? Nesse tempo. Então, acho que a gente vai fazer seguindo a ordem que a gente fez as apresentações. Então, eu vou começar com a professora Ingrid, né? A gente sabe, né, que a legislação que rege, né, sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né, foi implementada desde 2003 no Brasil, né? Então, a gente gostaria de saber qual é a tua opinião e como que se dá, né, a real efetivação e aplicação dessa legislação no âmbito escolar, e tanto na esfera, né, municipal quanto estadual, já que muitas vezes, né, as atividades que são realizadas na escola, elas acontecem em um período específico, né, como o mês da consciência negra, em novembro. Então, como que tu vê isso? Fica à vontade. Bom, como eu falei da minha experiência, né, e a necessidade que eu senti, porque eu comecei já a trabalhar com essa temática muito antes da lei. Inclusive, quando a conclusão que eu acho que leram a minha dissertação, porque a conclusão que eu tinha chegado da minha dissertação é que tivesse a inclusão no conteúdo programático, na educação, a contribuição da população negra, né, na construção dessa sociedade brasileira. E a Charlene falou que atrasou um pouquinho para se formar, né? Nossa, depois eu acho que eu tenho que ter uma live só para contar as histórias para eu poder concluir, né, faculdade e mestrado. E foi em 2001 que eu consegui concluir a minha dissertação, que eu entrei em 1996 no mestrado, e eu levei uns bons anos para conseguir sair. Queriam que eu saísse antes que eu desistisse, mas eu não dei esse gostinho. Mas fiquei lá, ainda fiquei mais tempo lá para encher o saco deles, mas tudo bem. E essa dificuldade, né, a gente vai enfrentando, no meu caso, como professora, porque eu não tinha uma legislação para me amparar, mas mesmo assim eu vi a importância e incluí da minha forma, da maneira que eu pude, enquanto pedagoga, introduzir nos meus conteúdos, né? Mas aí era uma vontade pessoal, e aí volto de novo ao que eu disse na minha fala ali anteriormente. É necessário ter uma vontade política, né? E quando eu falo política, não estou falando de partido, nem estou falando de interesses de politicagem, mas, como a Viviane colocou muito bem, né, é necessário que as pessoas que estão na instituição, que representam, que servem a população, a sociedade, elas precisam ter essa compreensão e fazer valer. Hoje a gente tem uma lei, né? Tem a Lei 10.639, tem a Lei 11.645, que inclui a história e a cultura indígena, dos povos indígenas. Temos aí também o decreto com relação à população cigana, que também pouco se fala. Só que de 2003 para cá, se a gente vamos contar a partir da legislação, né? As pessoas dizem que não tem material, né? Os profissionais, que não tem acesso, que não tem informação, que não tem isso, que não tem aquilo, mas agora já se tem. E mesmo assim, se não houver uma vontade política do gestor, por exemplo, o diretor da escola, o coordenador da escola, não adianta só um professor ou outro que tem interesse na temática que trabalha.
Então, precisa toda a escola, mas aí também não é só o professor de história, não é só o professor de artes, é toda a escola, toda a comunidade escolar. E também não é só o profissional que está na sala de aula, é também a merendeira, é o tio do aluno que vai lá buscar a criança na escola. Todos nós precisamos estar envolvidos. E não é só o preto, é todo mundo, entende? E todos nós, enquanto profissionais, e eu acho muito bacana isso, né, o trabalho da Franciele, e aí quando ela pergunta, né, onde é que está a mulher, aí eu vou dar uma cutucada nela, onde é que está a mulher preta aí, dentro dessa casa, desse lugar, onde é que está o homem preto aí, né, na construção, onde é que foi parar o indígena, porque antes do preto chegar estava o indígena aí, onde é que ele foi parar? Então, a lei ela nos dá esse amparo para trabalhar dentro das escolas, para a gente fortalecer isso, mas ela por si só a lei, ela não vai adiante, entende? Então, eu trabalho na Secretaria de Educação, eu sempre estou ofertando, através da SMED, cursos, palestras, formações, normalmente são convites, e são sempre, normalmente são as pessoas que têm interesse só, enquanto deveria ser toda a comunidade escolar. E eu abro sempre também para os pais, né? Como a Charlene falou ali dos quilombolas, isso não interessa só para os quilombolas, esse assunto não interessa só para quem está no quilombo, interessa para todos nós, por isso é um patrimônio. E quando a gente não conhece as suas origens e não as valoriza, a gente acaba por se perder e não saber quem a gente é. Então, essa lei eu considero muito importante, mas precisa do papai lá, ao invés de reclamar para... professora Ingrid só fala em negro, só fala em preto, só fala em índio, que ela vai ficar o ano inteiro falando nisso? Ele tinha que ir lá e bater palma. Eu estou achando é pouco, só a professora Ingrid que está falando o ano inteiro sobre isso? Não. É isso que a gente precisa se engajar. Obrigada, Ingrid. Então, agora, seguindo a ordem, eu vou fazer uma pergunta para a Vivi, que, na verdade, eu acho que a Vivi até, ela respondeu já, enquanto fazia a fala dela, né, que era mais no sentido, assim, das políticas públicas, né, eu queria saber dela se ela acredita que existe um esforço por parte das instituições governamentais de atender às necessidades das mulheres, né, tomando como base, por exemplo, o Bolsa Família, né, que coloca a mulher como um protagonista dentro da unidade, né, se existe isso, essa movimentação para que isso aconteça no seguro-defeso, políticas habitacionais, né, quaisquer que sejam. E outra pergunta que me veio também, quando ela falou na questão da manutenção dos patrimônios, eu achei super interessante, é saber se há um interesse por parte dos jovens, né? Como é que é essa questão dos jovens na manutenção dessas práticas, tanto das práticas pesqueiras quanto, né, das práticas das atividades culturais no geral? Eu vou pegar um pouquinho a fala da professora, que vai englobar um pouco das respostas da pergunta. Professora, aqui na ilha não se valoriza a mão de obra local, né? Porque nós temos professores formados em pedagogia, nós temos professores formados em educação física, dentro da comunidade, dentro das comunidades tradicionais, né? Então, tem uma fala de alguma professora aqui da ilha que ela incentiva, assim, os filhos de pescadores e agricultores. Tu quer ter a tua vida, a vida infeliz que os teus pais têm? Sabe? Eu acho uma palavra lindíssima. Escola do... Deu uma travada, não sei se foi só para mim. Campo.
Agora que travou também. Ah, no campo. A mão de obra. Vivi. Tá dando uma travada. Tá me escutando? Tenta falar um pouquinho mais devagar, eu acho. Tá. Sim. E onde eu parei? Ô, Vivi, dá licença. Tenta desligar a tua câmera, talvez melhore um pouco. Vamos ver agora. Então, professora, tem uma palavra tão bonita que eles usam, né? Que é escola do campo. Como ter uma escola do campo que o professor vem lá de Pelotas dar aula para o filho do agricultor e do pescador, né? Que não tem vivência nenhuma, né? E aí tem essa frase desse professor, dessa professora. Tu queres ter essa vida infeliz que o teu pai e a tua mãe levam? Que vida infeliz! Nós buscamos, os pescadores e os agricultores, a gente quase sempre, nós comemos a melhor verdura, o melhor peixe que sai do mar. Os nossos filhos têm grandes valores, né? Porque são passados da gente. Moro dentro de comunidades onde são livres, né? Nós não temos cercas. A gente não tem cercas, a gente não precisa dormir com trancas nas portas. Que vida infeliz é essa? Se eu trabalho, eu faço o meu horário, eu sou o meu patrão. Tão bom viver assim, em meio à natureza. Eu vejo o sol se pôr e eu vejo ele nascer no horizonte, né? Então, como dizer que a escola é do campo? Ela não é do campo, ela está no campo. Né? Temos vários professores formados, filhos de agricultores e pescadores, que gostariam muito de estar dando aula aqui e não consegue a vaga. Não consegue vir para dentro. Então, ele tem que ir embora da comunidade dele para poder trabalhar em outras cidades ou lá na cidade, né? Então, Aline, não há políticas públicas, Aline, para as pescadoras. No momento que nem o próprio posto de saúde tem um número de pescadoras e pescadores, né? Um posto que está dentro da comunidade há mais de 20 anos, ele não tem esses números, não há política pública, porque nem eles se envolvem. Se a própria prefeitura, lá, a Secretaria da Saúde, não tem este número, se tem agente de saúde, ela deveria, era obrigação dela saber quantas pescadoras existem dentro da comunidade dela. Então, como fazer uma política pública para vacinar os pescadores? Não, quem está sendo vacinado é quem trabalha lá na cidade, é os escolhidos, porque aqui está sendo escolhido quem vai ser vacinado, porque nós temos relatos aqui de pessoas de 20 anos que foram vacinadas no momento que a idade estava para 43. São os amiguinhos dos amiguinhos. Não há política pública. A Aline bem conhece a comunidade, porque ela é daqui da comunidade, a família é da comunidade, né? Os valores não existem mais. Como fazer uma política pública aonde se perdeu todos os valores da comunidade, onde a invasão populacional da cidade está invadindo a Ilha dos Marinheiros e achando que nós, moradores, temos que nos adaptar a eles. E não. Quem tem que se adaptar à vida da comunidade são eles que vêm de fora, não nós. E cadê o poder público nesta hora? Que estão invadindo tudo aqui, que estão tomando conta de tudo. Que estão, muitas vezes, tomando conta da parte ali, proibindo o pescador de conseguir passar para o mar, né? Para conseguir sair ali para o mar. Então, não existe política pública. As políticas públicas aqui, nossa, que a gente vê em toda a comunidade rural, né? Que são todas elas são de pescadores, nós estamos esquecidos. Hoje nós estamos tendo uma invasão horrorosa. A entrada da Ilha dos Marinheiros está uma favela de barracos.
como tirar ali? Cadê o poder público nessa hora? Que tá aquelas invasões ali, que simplesmente nós somos uma comunidade, desculpa se eu estiver errada na palavra, tombada pelo meio ambiente, patrimônio permanente do meio ambiente. E estão destruindo tudo. E os órgãos públicos estão com os olhos vedados. Não há políticas públicas nem para proteger a comunidade e nem para proteger os moradores. Então fica muito difícil, né? A gente tenta ser visto, né? As pescadoras tentam, mas o poder público tenta sempre nos diminuir e nos esconder da comunidade em geral. Obrigada, Viviane. Vou fazer a próxima pergunta para a Fran, pode ser, Fran? Então tá. Na tua pesquisa, tu encontrou alguma casa que fosse de propriedade de alguma mulher? Na verdade, vai ser mais de uma pergunta. Tu consegue ver semelhanças com os arranjos, né, dos arranjos de antes, né, na arquitetura, para os nossos arranjos de hoje? E se hoje a gente consegue atribuir também esses espaços, né, de lazer aos homens e os espaços de trabalho para as mulheres, né, na arquitetura. Fica à vontade. Bom, o que acontece? Na época que essas casas foram edificadas, a gente está falando de 100 anos atrás, né? Se tu pensar que a pessoa, na hora de mandar fazer a casa, ela já tem que ter uma certa idade, então eu não consegui conversar com nenhum interlocutor vivo que mandou fazer essas casas, né? Então, são sempre segundos donos, terceiros donos, né? Mas são relatos de pessoas que moram há muito tempo, que eu acho que, né? Também não é o tempo, né, que faz um relato ser especial ou não, também não é isso, mas enfim. E hoje, sim, hoje tem várias mulheres donas dessas casas, né? Tem a interlocutora Hélia, a interlocutora VM, eu protejo os nomes delas porque né, tem relatos muito especiais, assim, né? Mas dos projetos de construção, até o momento, eu tive a minha pesquisa um pouco dificultada por causa da pandemia, né? Eu gostaria de ter acessado vários acervos documentais que eu não pude, né? Mas dos projetos que eu tenho acesso, em torno de 30 projetos que eu tive acesso durante a minha pesquisa, eu só encontrei um de propriedade de uma mulher, né? Dada a época que eu estou estudando, né? Então, é bem dicotômico essa relação. Mas as mulheres, apesar de não serem proprietárias, elas assumem um papel muito protagonismo, né? De muito protagonismo, né? Porque elas que estão ali, né? No dia a dia, elas que assumem, né? Sobre essa lógica organizacional, a gente tem resquícios até hoje, né? Aquele zoneamento que eu fiz com cores, na arquitetura a gente chama de zoneamento tripartite, né? Ele faz parte da prática de projetar, que é ensinada em muitas escolas de arquitetura até hoje, né? Apesar das suas dicotomias, né, que a gente sabe quais são. Então, sim, essa lógica organizacional, ela vem se modificando, ela tem transformações, mas é uma transformação lenta, né? Então, a gente vê resquícios até hoje, né? E a última pergunta, acho que eu me esqueci, qual que era? Era se a gente continua atribuindo os espaços de lazer para os homens e os espaços de trabalho para as mulheres na arquitetura, né? Hoje eu acho que... complicada essa pergunta. Hoje eu acho que não. Há ressalvas, não sei, né? Mas posso dizer que nesse momento que eu estudava, sim, a gente tinha, né, um zoneamento muito, né, uma proposta, né, na planta, no documento que vai para a construção já diz o que era, né, então, a partir disso que eu faço as minhas interpretações, né. Mas hoje as mulheres ressignificaram muitos dos espaços, assim, né, então... Tem uma interlocutora que me fala assim, né? Onde era o lugar que meu avô escutava discos, hoje eu faço festas na minha casa, sabe? Então tem umas coisas assim que mudam, né? Onde era a garagem que meu pai colocava os carros, agora mora minha filha. Tipo, eu ajeitei, fiz lá um cantinho, agora ela mora lá.
né? Então, essas coisas vão mudando e vão transformando, né? Então, é difícil dizer. Espero que eu tenha respondido. Respondeu sim, obrigada. Então eu vou fazer aqui algumas perguntas para a Charlene, que na verdade também era uma só, mas aí virou 3. A primeira delas, eu acho também que ela já falou um pouco sobre, né, que era a questão de como que funcionam as dinâmicas entre a existência do quilombo e a comunidade da Vila da Quinta, né, se existem tensões, conflitos, ou se essa comunidade entende enquanto patrimônio, né, o quilombo. A segunda que me surgiu foi porque a Vivi falou do quilombo do Negro Lucas, e aí eu acho que queria saber se a Charlene tem conhecimento desse quilombo na ilha. Eu me interesso muito enquanto arqueóloga, acho que seria um achado incrível, porque eu não sei se sabe onde é a localização dele na Ilha dos Marinheiros, né? E o terceiro vai de encontro, acho que com todas as falas que a gente teve, né? Que é a questão de que se existem iniciativas por parte das escolas, do que quer que seja, assim, né? De trazer essa história do quilombo para dentro das escolas, né? Porque eu me lembrei muito da minha infância, do que eu aprendi. E eu aprendi aquilo tudo que a Ingrid falou, né? Dos escravos, de todo aquele processo. Foi isso que eu aprendi, né? Então eu queria saber se existe essa busca, né, para incluir essa história local e tal. Acho que é isso. Tá, vou ser breve, mas antes de responder a pergunta, eu precisava falar uma coisa. Acho que essa mania, né, Galvão Bueno comentando o trabalho dos outros, que mania. Mas, né, Franciele, teu trabalho é muito importante, acho que é importante que a gente, né, comece a colocar raça, gênero, né, isso nas coisas, porque aí parece que tudo é universal e não, mas assim como a professora Ingrid, isso também me, né, mas que mulher é essa? Qual é essa mulher que está nesse lugar? E aí, quando eu li a Dadá, não queria ter salário. Logo imaginei uma mulher preta que ficou sem salário. Logo pensei, essa mulher, ela foi escravizada, né? E como que as pessoas brancas, porque imagino que a dona da casa seja uma pessoa branca, como que uma pessoa branca ela consegue se sentir confortável, ainda que para outra pessoa branca, de contar isso? Não, ela não queria salário, mas a gente dá um micro-ondas, a gente dá uma casa, a gente dá alguma coisa para dizer que, né, que deu, se é que deu, né, mas que deu algo para aquela pessoa, então essa pessoa não precisava de salário. E o quanto isso é violento, né, o quanto isso é forte. E aí a gente pensar sobre a formação de Pelotas, que é a cidade mais negra do estado. E a gente não ter uma casa com o nome de uma pessoa negra. Até o Clube Ficaí, né? É um clube, né, negro, mas a gente não... Eu não podia... Eu pensei, se falo, se não falo, acho que eu estou há bastante tempo controlando um pouco dessa minha língua, mas o quanto, né, a gente se cura, a psicologia, como é que ela cura? É a partir da palavra, né? Se a gente fica com isso dentro, não dá. Então, quando eu li aquilo, foi algo que me focou muito, assim. Eu sou muito expressiva, eu acho que eu levanto, que eu não sei, eu fiz alguma expressão na hora do conforto da pessoa de falar isso. E aí, né, a gente está na academia, e então não, a gente não consegue fugir tanto disso. Eu tenho várias referências, como os meus mais velhos, como o rap, como muitas coisas, mas também os livros. E aí a gente tem esse livro aqui, né, da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, e eu queria episódios de racismo cotidiano, e eu queria deixar ele como uma das indicações, porque ele discute muito isso, né? Muito o não poder falar. Será que a Dadá podia falar que ela não que queria salário, porque ela queria um salário, né? Ou será que ela sabia que ela queria um salário, né? E todas essas questões, ela vem, né? Começa com essa questão da fala, da linguagem, mas também da posse dos bens, né? De que se a pessoa escravizada plantava, como ela plantava, cuidava e colhia, como que aquilo era do Senhor. E aí queria deixar essa indicação. A nossa relação com a comunidade as pessoas sempre nos reconheceram enquanto macanudos. Eu sempre cresci, aquela Charlene Macanudo, mas nós não tínhamos certificação. E aí tem muito isso da escola, né? Que tu vai estudar na escola, que é quilombola, é negros fugitivos, não sei o quê. E a gente não estava fugindo de ninguém, então por que a gente seria quilombola? E por isso eu te falo que eu nunca vou não reconhecer o papel dessas pessoas que nos ajudaram. Essas pessoas que disseram, olha, eu sei onde tem uma comunidade que tem uma filosofia de vida diferente dentro de uma outra comunidade, né? Que a Quinta é uma comunidade também, né? É um bairro, é um quinto distrito. E aí o pessoal da FURG foi até lá, e aí tiveram pessoas que são importantíssimas para mim também, a Tracy, a Lu, que eram estudantes da história da FURG, e que ajudaram em todo esse processo de
de reconhecimento. E a identidade é algo que não é estático, né? Então é uma construção. Eu sempre soube que eu era preta, eu sempre soube que eu era quilombola, que eu era macanuda, sempre soube que eu era filha da minha mãe, neta da minha avó, sempre soube que a minha avó era parteira, eu sempre soube que tal chá é para tal coisa, alguns eu não sei, alguns eu ainda estou aprendendo. Eu sempre soube que eu era diferente, que nós éramos diferentes, que quando se colhe uma coisa, saía o Carlinhos, que agora é um ancestral, com a sua sacolinha, sua bicicleta, levando para todo mundo. Que quando estavam plantando lá, tipo, meu pai ficou no hospital e eu assumi a horta dele por um tempo. Minha tia foi lá, já pegou a enxada da minha mão, e não, que isso aqui não é desse jeito, já tá todo mundo, quando tu vê, tá a metade da comunidade lá na horta, num único canteiro. Então, a gente sempre teve uma filosofia de vida muito diferente, mas a gente não nominava ela enquanto quilombola. Essa construção de nominar foi depois, e conforme eu fui tendo contato com outras comunidades, inclusive, como a gente está falando de Pelotas, né, a gente tá, eu tô aqui com essa roupa aqui porque eu tô no Rio de Janeiro, né, gente, desculpa que eu tô no calor, mas como a gente está falando de Pelotas, né, eu sou de Rio Grande, sou natural de Rio Grande, na comunidade é em Rio Grande, né, Pelotas a gente tem muitas comunidades, a gente tem Quilombo do Algodão, a gente tem Quilombo Vó Elvira, né, o Éder a liderança do Vó Elvira uma pessoa que me ensina muito. Então, a gente começou a se relacionar e compreender várias coisas. Por exemplo, na comunidade, as crianças têm mais de uma mãe. Para nós, aquilo era natural. Para as pessoas, é estranho. Né? Para a psicologia, isso é estranho. Eu não sabia que isso era algo africano. Né? Eu não sabia. Eu sabia que a gente tinha, que a gente sempre teve, e sabia o porquê que tinha. Né? Porque se a pessoa tem uma mãe, fica todo o peso em cima daquela criança. Mas se a pessoa tem várias mães, a maternidade não é vista como um peso, como é para o mundo ocidental. A maternidade é vista de outra forma. A criança é responsabilidade de toda a comunidade. A criança não pode ser responsabilidade de uma única pessoa, de duas, né? De um pai e de uma mãe. Então, a gente tinha uma forma de vida diferente, mas a gente não nomeava dessa forma. Então, a gente sempre... A comunidade começou na Quitéria, mas há mais de 30 anos está na Quinta. Então, tem isso. Tem o imaginário de saber onde é a comunidade ou o que é, porque se as pessoas hoje não sabem quem é preto, quem não é, tu é preto, tu não é preto, o que é quilombola, né? As pessoas não sabem, as pessoas veem o quilombo muito como coisa do passado, né? Como uma coisa... Tinha um quilombo inexistente. Eu tenho conhecimento da história do quilombo, um pouco da história do Quilombo Nego Lucas, né? Na época que eles estavam pesquisando o Quilombo Nego Lucas e um outro quilombo no Arraial, mas não encontraram, pelo que eu lembro, né? Posso estar me equivocando, não encontraram pessoas vivas, né? Para contar essa história. Então, eu imagino que o Quilombo Nego Lucas, imagino eu, seja isso mesmo, seja algo que existiu, mas que até o presente momento, enquanto não se encontrar uma pessoa que possa, né? Não existe, vamos dizer, não é que não existe, mas, né, cadê a construção ali, naquele território agora? Nesse momento, não tem. Então, é o que eu sei do Quilombo Nego Lucas. E em relação à escola, eu estudei minha vida inteira no Lília, né? Estudei na escolinha, que era na casa da minha mãe, na EMEI da Quinta, e depois estudei no Lília Neves até completar e acabar o ensino médio. Eu, meus irmãos, a maioria das pessoas estudam no Olavo também, ou no Bento, são as escolas da Vila da Quinta. E não se fala muito em quilombo, né? Não se fala em quilombo, não se fala muito de negritude, é muito raro. Mas eu lembro, quando eu cheguei aqui, eu olhei para a professora Ingrid e já pensei, vou ter que mandar uma mensagem para a professora Ingrid, eu quero perguntar uma coisa para ela. Que a professora Ingrid, ela estava trabalhando, né? E me corrija se eu estivesse errar. Nisso, né, de colocar essa história desse quilombo dentro da escola, porque a escola Olavo Bilac, ela seria de referência quilombola, eu não sei como ficou, porque a gente teve mudança de governo e tudo mais, eu não sei como ficou. A escola Olavo Bilac, ela é a mais próxima da comunidade, né, ela tem muitos estudantes que são quilombolas, só que a gente também tem algumas questões, a gente ainda estava conversando, a gente não me lembro se o quanto se avançou, porque, assim, eu tenho comigo questões muito importantes, né, algumas coisas, hoje eu estou aqui, eu aceitei participar, né? Estou contente com o convite, mas tenho selecionado quais convites eu vou fazer de forma gratuita e quais eu não vou. Porque isso é trabalho, né? Conhecimento é riqueza. Então, eu acho muito bacana que... Agora, ó, peguei essa maneira de falar bacana, eu acho muito bacana que as comunidades que tenha esse ensino e tal, e com oficinas, e com, né, é importante ter as pessoas ali, não ter só livros, mas aí como é que se dá isso, né, a comunidade vai de graça ali, né, a gente tem um monte de gente lá que tem um conhecimento enorme, mas vai de graça, como é que vai fazer? Então eu tenho cuidado muito isso, né, a professora Ingrid, que tem uma caminhada dentro do movimento, sabe, as pessoas chamam a gente, mas é pro 0800,
né, não valorizam, mas quando chamam uma pessoa branca, elas pagam por isso. A própria prefeitura, né, não estou dizendo nesse momento que está com as escolas paradas, mas quantos eventos e quantas oficinas e palestras de prefeitura, de universidade, pago passagem, pago avião, pago hotel, pago tudo para a pessoa, ainda pago a diária. Mas o trabalho do negro não, né? Tem que ser gratuito. E aí a gente faz por entender a importância, mas isso é algo que agora, né? Eu tinha bolsa, então eu tinha um compromisso de fazer. Eu sentia que eu tinha esse compromisso. Hoje eu sou uma profissional, então hoje eu seleciono quais espaços eu quero compor de graça. Né? De graça não, né? Porque nada é de graça. Mas compor e quais não. Então a gente tem que ver isso. A gente não conseguia acessar, porque como a gente está numa política pública da saúde, que está me levando muito tempo, eu não consegui ainda focar muito na educação, que é, né, de extrema importância também para a nossa comunidade. Mas isso assim, são pontos a se pensar, né? E aí eu aceitei esse convite, até para concluir, porque a gente se falou um tempo atrás, né, Aline, em um período bem difícil para mim. E isso também foi uma decisão para eu pensar se eu deveria falar isso ou não, né? O que eu queria falar e a indicação do livro. Porque é isso, né? Tipo, a gente se conheceu em um conflito e eu pensei que aquilo isso é uma retribuição, né? Era um momento importante para mim, esse é um momento importante para ti. E aí foi por isso que eu aceitei. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Aline? Eu acho que dá para ver a minha felicidade. Então, a gente gostaria de agradecer, né, a cada uma de vocês pela participação, agradecer aos nossos parceiros que tornaram esse encontro possível, a todos os ouvintes, as comissões técnicas, a organizadora e a científica do evento. Reitero que a presença nessa transmissão será confirmada pelo preenchimento e envio do formulário, que vai estar disponível no site do evento. E gostaria de desejar uma boa noite a todas, a todos, a todos, né, que nos ouviram, que participaram. E obrigada. Boa noite.